Fala pessoal, todo mundo bem, meu povo lindo? Espero que sim. Hoje nós estaremos falando aí sobre a Grécia Antiga. Com isso, eu estarei explicando a vocês as características dessa Grécia e como ela terminou se desenvolvendo. Um ponto importante que eu tenho aqui a explicar-los e que não pode passar despercebido é que a Grécia era fragmentada. E assim, ela foi desenvolvida a partir de cidades-estados. E com isso, cada cidade-estado tinha sua autonomia. Fica atento às nossas informações sobre esse período muito importante da história da humanidade. Grécia Antiga. A história da Grécia Antiga é dividida em 5 períodos: o período pré-homérico, o período homérico, o período arcaico, o período clássico e o período helenístico. E o que aconteceu de importante em cada um desses períodos? Em cada um desses períodos ocorreram fatos importantes que serão discutidos nesse vídeo. Mas primeiro vamos falar sobre a localização do território grego. O território grego localiza-se no extremo sul da Península Balcânica, entre os mares Egeu, Mediterrâneo e Jônico. O território divide-se em Grécia continental, de relevo montanhoso e acidentado, Grécia insular, que são as inúmeras ilhas, e a Grécia asiática, que é uma estreita faixa territorial localizada na Ásia. E quem foram os povos que fundaram as cidades gregas? Para responder essa pergunta, vamos começar a falar do período pré-homérico. Os gregos são descendentes da fusão de diferentes povos, como os jônios, os aqueus, os eólios e os dórios. Por volta de 2000 a.C., os povos aqueus ocuparam o território grego e deram origem aos primeiros núcleos urbanos. Nessa mesma época, já existia a civilização cretense, que estava localizada principalmente na ilha de Creta e tinha o comércio marítimo como uma de suas principais atividades. Por volta de 1700 a.C., os jônios e os eólios migraram para o território onde estavam localizados os aqueus, e integraram-se pacificamente nas comunidades locais. Até aí estava tudo bem, mas então os cretenses dominaram as cidades fundadas pelos aqueus, e por volta de 1400 a.C., os aqueus revidaram e invadiram a ilha de Creta e se estabeleceram por todo o sul da Península Balcânica, e por volta de 1150 a.C., os aqueus conquistaram a cidade de Troia, que era a última sede política da civilização cretense. Entendi, mano, mas então foi depois que acabou essas disputas que as cidades começaram a se desenvolver? Bem, as disputas ainda não acabaram. A partir do século XII, o território grego passou a ser também ocupado pelos dórios, que eram povos de origem guerreira que vieram da Macedônia. A partir de 950 a.C., os dórios impuseram seu domínio sobre todas as cidades do Peloponeso e conquistaram a ilha de Creta, destruindo as principais cidades. Com isso, muitas pessoas foram embora de suas casas, em direção ao interior da península e para regiões da Ásia Menor. E essa fuga das pessoas para essas áreas ficou conhecida como a Primeira Diáspora. E o que aconteceu com as pessoas que continuaram nas cidades? Agora inicia-se o período homérico. É importante destacar que a compreensão desse período deve-se à análise das obras Ilíada e Odisseia, do poeta Homero, que conta os relatos das guerras e do cotidiano da população grega nesse período. Agora, respondendo sua pergunta, as famílias que continuaram nas cidades formaram os genos, que eram comunidades formadas por um grupo numeroso de famílias descendentes de um ancestral comum. O líder de cada geno era o pater, que tinha funções religiosas, administrativas e judiciárias, e tudo que era produzido nos genos era de uso coletivo. Mas houve um período em que os recursos não eram mais tão bem divididos, causando uma desigualdade entre os membros dos genos. Esses membros menos favorecidos passaram então a abandonar os genos e buscarem recursos em outras áreas, o que ficou conhecido como a Segunda Diáspora. E depois que essas pessoas saíram, o que aconteceu com os genos?
Agora inicia-se o período arcaico. Após a desestruturação dos gênios, o poder do pater foi dividido entre os parentes mais próximos, os eupátridas, que passaram a constituir a aristocracia grega. Buscando uma defesa mútua, os grupos aristocráticos se reuniram, formando as frátrias, que posteriormente se uniram com outras frátrias e formaram as tribos. Para consolidar a defesa militar, essas tribos construíram nos terrenos mais elevados a Acrópole, que era a sede do poder político da comunidade. Nos terrenos em volta da Acrópole, a comunidade urbana foi crescendo, surgindo as primeiras cidades-estado da Grécia Antiga, também conhecidas como polis. E quais foram as principais polis gregas? Eu irei destacar duas, Atenas e Esparta. A polis de Atenas teve no início um regime monárquico, em que o rei se subordinava a um conselho de nobres. Depois do regime monárquico, foi substituído por um regime oligárquico, em que o governo era dirigido pelos representantes das famílias mais ricas de Atenas. Depois do regime oligárquico, houve um período de tirania, que foram governos tomados pela força e exercidos de forma individual. Quando acabou a tirania, começou o regime democrático. No regime democrático, as reformas de Clístenes garantiram os direitos políticos a todos os cidadãos atenienses, lembrando que apenas 10% da população eram de fato considerados cidadãos. Houve também uma redivisão no território em unidades políticas denominadas demos, em que cada uma era representada na Nova Bulé, que era um conselho de 500 membros que eram responsáveis pela elaboração de projetos de leis. Junto com a Bulé, foi criada a Eclésia, que era uma assembleia popular que tinha a função de aprovar ou não os projetos de leis encaminhados pela Bulé, além de eleger 10 estrategos que eram responsáveis por executar as leis. Além da Bulé e da Eclésia, foi criado o Eliais, uma espécie de tribunal de justiça em que cidadãos escolhidos por sorteio julgavam conflitos, crimes e impasses. A população em Atenas era constituída por 400 mil habitantes, do qual 40 mil eram considerados cidadãos, 100 mil eram estrangeiros, conhecidos como metecos, 200 mil eram considerados escravos e os outros 60 mil eram mulheres e crianças. E na polis de Esparta, como funcionava a organização? Esparta foi uma cidade fundada pelos dórios e era regida por um governo oligárquico no formato de diarquia, no qual 2 reis estavam no poder. A diarquia espartana era regulada por 3 órgãos diferentes: a Gerúsia, que era um conselho de aristocratas com mais de 60 anos e eram responsáveis pela elaboração de leis. Era regulado também pela Ápela, que era uma assembleia de aristocratas com mais de 30 anos e eram responsáveis por aprovar ou não as decisões da Gerúsia. E o outro órgão era o Eforado, que era um órgão constituído de 5 magistrados que eram encarregados de vigiar os reis, fiscalizar a vida pública dos cidadãos e julgar processos civis. A população de Esparta era constituída por cerca de 239 mil habitantes. Os espartanos, ou esparciatas, eram a aristocracia espartana, se dedicavam principalmente a atividades militares e eram os únicos considerados cidadãos. A classe social abaixo deles eram os periecos, que eram comerciantes e artesãos. Eles eram livres, mas não possuíam direitos políticos e eram submetidos à autoridade dos espartanos. Na base da sociedade estavam os ilotas, que eram os servos do Estado. Eram em sua maioria camponeses sem direitos políticos e eram oprimidos pelos espartanos. Então o período arcaico foi basicamente o período em que surgiu as primeiras grandes cidades gregas. E o que aconteceu no período clássico? O período clássico foi marcado por guerras, pela consolidação da democracia ateniense e por várias realizações artísticas e culturais. O primeiro acontecimento importante desse período foram as Guerras Médicas,
e foram batalhas entre gregos e persas, em que os gregos saíram vencedores. Outro ponto importante foi a criação da Confederação de Delos, que era uma aliança entre cidades de uma região da Grécia chamada Ática, e era comandada por Atenas. Por meio dessa confederação, Atenas firmou sua hegemonia econômica e cultural sobre o território grego. Durante o governo de Péricles em Atenas, a democracia se aperfeiçoou. Os cargos públicos passaram a ser remunerados e foram inauguradas várias obras públicas. O governo de Péricles também foi marcado por um notável progresso no campo artístico e literário. Então Atenas se desenvolveu bastante nesse período, mas e a cidade de Esparta também conseguiu se desenvolver? De certa forma, sim, mas Esparta estava se sentindo ameaçada pela crescente expansão de Atenas. Então, assim como a Confederação de Delos, organizou a Confederação do Peloponeso. Após um conflito entre Atenas e Corinto, que era uma cidade aliada de Esparta, começou a Guerra do Peloponeso entre Esparta contra Atenas. Após cerca de 30 anos de conflito, Esparta se saiu melhor e assumiu momentaneamente a liderança da Grécia Antiga. Mas após outros vários conflitos entre as cidades gregas, o rei da Macedônia, Filipe II, aproveitou-se do enfraquecimento dessas cidades e conquistou todo o território grego. Entendi, mano. E o que aconteceu no período helenístico? O período helenístico foi marcado pelo domínio macedônico na Grécia e pelas conquistas territoriais amplas de Alexandre Magno, que era filho e sucessor de Filipe II. Essas conquistas possibilitaram a fusão da cultura grega ocidental com a cultura oriental, o que ficou conhecido como helenismo. Após a morte de Alexandre Magno, o império foi dividido entre os seus generais e depois foi incorporado. Isso é tudo, pessoal.